Tem uma história, eu estava vendo é o Clóvis de Barro Filho falando, que é uma história mitológica, que é a história de Ulisses e as Sirenes. Alguém conhece aqui? É muito interessante, é uma história da mitologia grega. Isso mesmo. Sirenes são mulheres híbridas, né? Metade mulher e metade ave. O que acontece? De acordo com a mitologia, Ulisses tinha ganhado a guerra de Troia durante 10 anos e ele estava voltando para o seu reino. Isso. O Alexandre está informado para a Grécia. E ele estava voltando para a Grécia. Só que no meio do caminho, ele sabia que ele ia passar por essas mulheres, sirenes, que elas encantam os marinheiros com o seu canto. E só que na nossa cultura foi traduzido como sereias e a gente entendeu como peixes, mas só que é sirenes, mulheres e metade pássaro. Então foi um erro de tradução e depois ficou sereias. Mas o que acontece? Olha que interessante, essas mulheres, elas com seus cantos, elas encantam os marinheiros e tiram eles do caminho que eles estão seguindo. Porque eles começam a ficar encantados, começam a pular, nadar e até elas. E elas se alimentavam de carne humana. Então era uma forma delas encantar e se alimentar. E olha que interessante, esse rei, Ulisses, ele sabia que ia passar por lá. E ele conversa com uma mulher que orienta ele como que ele pode passar lá sem ser encantado pelo feitiço das sirenes. E olha o que ele faz. Ele pega cera de abelha, enche o ouvido de todos os marinheiros de cera, só que ele não queria, ele queria saber o que as sirenes falavam. Então ele não colocou ceras no próprio ouvido, mas ele falou com os marinheiros, olha, me amarrem nesse mastro, o mais forte que vocês conseguirem, e se vocês virem meu rosto de desespero, querendo sair, querendo fugir, vocês não me tirem daqui. E dito e feito, quando esse passou, aqueles pássaros mulheres, né? Mulheres pássaros, não sei como é que eu chamo, as sirenes, passando e tentando encantar eles, e os homens não ouviam, continuavam navio e seguindo o caminho, e ele gritando, me tirem daqui, eu tenho que ir lá, e naquele desespero. E essa história é tão interessante porque elas nos ensinam muitas coisas. A primeira coisa que nos ensina é o seguinte, que a cera nos ouvidos, o que significa? Uma disciplina necessária para evitar vozes que te desviam do propósito. Vocês pegaram? Os homens eram enfeitiçados pelo canto das sirenes. E a única forma deles passar lá era tampando os ouvidos. E como eles não poderiam parar de remar o trabalho, tudo, o que eles faziam? Eles encheram os ouvidos de cera de abelha. Então, existe uma disciplina necessária para que a gente não caia nos encantos e na sedução das sirenes que estão aonde? No mundo. Então, por quê? Qual que era o foco delas? Desviar eles do propósito, que era voltar para casa. E a segunda coisa que eu identifiquei nessa história, que é o mastro aonde Ulisses pediu para ser amarrado, representa a busca pela verdade. Porque ele queria saber a verdade, o porquê que o canto delas, o que elas falavam seduzia os homens a tal ponto deles fugirem, deixarem tudo e seguir elas, inclusive para serem banquetes delas. Então ele, querendo saber a verdade, ele se amarrou no mastro bem forte. E eu te falo hoje, qual o mastro que a gente tem que dar, que está bem amarrado, seguro, qual que deva ser a nossa âncora? Oi? A palavra, Jesus Cristo. Nós devemos estar, pedir os amigos, me amarrem. E se eu pedir para sair daqui, por favor, não me tirem. Eu preciso estar nesse mastro. Eu preciso estar firme em Jesus. Então, engraçado que apesar de ser uma mitologia grega, é uma história que tem muito a nos ensinar. E que realmente no mundo existe muitas sirenes. O dinheiro,
a sexualidade, o poder, a corrupção. Existem várias vozes querendo nos seduzir, nos tragar. E a gente tem que ter uma disciplina, uma postura, um comportamento, para que nós não sejamos corrompidos, seduzidos por aqueles que vão apenas devorar os nossos corpos. Então, a pergunta é: qual voz você está ouvindo? Dá um cutucão aí e pergunta: seu amigo, sabe qual voz você está ouvindo? Vamos abrir em João capítulo 10. Quem tem a Bíblia, abra. João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 22 ao 29. Todos acharam? João capítulo 10, do versículo 22 ao 29. Diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e os interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo. E da minha mão, e da mão do meu Pai, ninguém arrebatará. Aqui a gente vê que tanto os fariseus, os saduceus, eles estavam ouvindo as sirenes do poder, as sirenes da religião. Mas eles não estavam ouvindo o Cristo encarnado. Por isso que ele fala: vocês não são minhas ovelhas, porque vocês estão ouvindo outras vozes. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Então quem é discípulo, quem é ovelha, ouve e reconhece a voz do seu pastor. Ouve e reconhece a voz do seu pastor. E a pergunta é: por que o mundo está tão frio, Mateus? Tem algumas respostas. Primeira, por multiplicar a iniquidade. E lembrando, iniquidade não é só pecar, é o pecado que se tornou comum. Segunda coisa que está acontecendo, que está esfriando a humanidade: não estão ouvindo a voz de Deus. Os fariseus estavam ouvindo, usando aquela metáfora de Ulisses, as sirenes da religião, as sirenes do poder. Mas o Cristo, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, as palavras de Deus, eles não estavam ouvindo. E em tempos de frieza, a indiferença vira uma prisão. Hoje é muito comum, vocês lembram da parábola do samaritano? O sacerdote passou de largo. O levita passou de largo. Eles estavam indiferentes ao sofrimento alheio. E o samaritano, que era o herói improvável, vamos colocar assim, né? O mais improvável diante da religião judaica, foi aquele que estendeu a mão. E que representa a figura e a arquetipia do nosso Mestre, Jesus Cristo. Então, num mundo onde a frieza cresce, a indiferença vira uma escravidão. A indiferença vira uma prisão. Tem muitas pessoas presas na indiferença.